E aí, pessoal, tudo tranquilo? Pronto para iniciar a sua jornada de fundamentos na linguagem Java? Pois bem, eu já estou aqui com a ideia aberta. Então, a ideia é que nós instalamos em aulas anteriores e eu estou aqui. Se você tiver aí algum projeto aberto, você clica aqui no primeiro menu e clica lá na opção de Close Project, tá bom? Para ele sair dos projetos. E aqui então a gente vai criar um novo projeto, tá? Esse novo projeto que eu estarei criando, a gente vai trabalhar ao longo deste curso aqui para entendermos os fundamentos da linguagem Java. Então vou clicar aqui em New Project. Eu vou chamar então de Fundamentos Java. Em relação à localização, eu vou deixar do jeito que está aqui. Caso você tenha interesse em modificar, é só você clicar aqui, ó, nesse ícone e selecionar o diretório específico, né, que você desejar, tá ok? Não vou criar o repositório Git, né? O IntelliJ IDEA ele traz uma integração bem legal com o Git, porém a gente não vai trabalhar aqui com o versionamento do projeto utilizando o Git. Tranquilo? Então vou deixar desmarcada essa opção. Em relação à linguagem, a gente pode trabalhar com Java, Kotlin, Groove e HTML, tá certo? Nesse caso, a gente vai estar utilizando a linguagem Java e para isso a gente precisa do JDK, que nós instalamos ali na primeira aula aqui do curso, tá bom? Então o JDK já está aqui, beleza? Além disso, a gente tem o Build System, a gente vai deixar daqui do IntelliJ. E aqui no código de exemplo eu vou desmarcar essa opção, tá? Eu não quero ter nenhum código de exemplo, até porque o nosso objetivo aqui é compreender um pouco mais sobre os fundamentos básicos da linguagem Java, então a gente vai estar criando os nossos próprios arquivos, tá certo? Aqui na parte de configuração avançada a gente não precisa mexer e basicamente é isso, tá? Então definir o nome, a localização a mesma, a linguagem e o build system o mesmo também, e o JDK, o mais importante é que ele reconheça aqui o JDK que você instalou, né, lá no primeiro vídeo comigo, tá certo? Então agora a gente vai clicar em Create. Beleza, e aí estamos então com o nosso projeto, tá certo? Então nosso projeto está aqui e a priori não tem nada dentro dele, a gente vai estar concentrando os arquivos aqui dentro, tá? Da pasta src, tá certo? Então a primeira coisa que você precisa entender é que um projeto ao ser criado, né, você pode criar um código de exemplo ou sem código de exemplo, né? Nós optamos por criar sem código de exemplo o nosso projeto, tá bom? Outra parte importante aqui também, a gente tem aqui a parte de bibliotecas externas, né? A gente pode estar instalando posteriormente essas bibliotecas externas. A gente tem aqui também as configurações aqui gerais do nosso arquivo aqui do projeto Java, tá bom? A gente não precisa alterar nesse momento. Temos aqui o arquivo .gitignore, que seriam os arquivos que não serão versionados, né, caso eu queira enviar esse projeto, né, para o GitHub, por exemplo, né, então apenas versionar de forma local. E o legal, né, que o .gitignore aqui ele já te dá pronto aqui para várias IDEs, como para o IntelliJ IDEA, onde ele diz aqui que o diretório out, que ainda não foi criado, ele vai ser criado daqui a pouco, eu vou explicar para você. Esse diretório ele não será versionado. No Eclipse, todos esses arquivos aqui, diretórios, não serão versionados e assim por diante, tá bom? Então, você poderia estar desenvolvendo aqui Java com NetBeans ou com a IDE Eclipse ou até mesmo com IntelliJ IDEA, né, que é o que estamos utilizando aqui, beleza? Perfeito, pessoal. Aí aqui então temos mais algumas configurações aqui do projeto também no .idea, que são específicas para a nossa IDE que estamos utilizando aqui, tá bom? Beleza, então tendo feito esse comentário, né, a gente vai vir aqui no diretório src, vamos criar aqui uma nova classe Java, tá bom? Isso aqui é importante ressaltar, eu não vou falar aqui sobre orientação a objeto nesse curso, né? Mas tudo que você vai desenvolver em Java, um arquivo que seja, ele é chamado de classe. Então aqui você não encontra
file Java, por exemplo, você encontra Java Class ou Java File, é Java Class, tá? Ou seja, que tudo em Java basicamente é programação orientada a objeto, é uma classe, tá? Mas fique tranquilo, para você realizar esse curso, você não precisa ter conhecimento, né, do que é uma classe, o que uma classe representa. Até porque a gente não vai abordar nada sobre orientação a objeto aqui nesse curso. Então, vou clicar aqui de Java Class e eu vou chamar aqui o nome de principal. Pode ser qualquer nome, né? Eu vou colocar aqui principal. Beleza, então ele cria uma classe aqui, a estrutura de uma classe, basicamente não tem nada dentro dela, e a gente quer então criar o nosso primeiro programa, né? E aí diz a lenda, né, que o primeiro programa que um programador ele desenvolve é um programa bem simples que ele imprime uma mensagem na tela, e geralmente essa mensagem é o Hello World, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso então? Bem, primeiro a gente tem que entender o seguinte: a linguagem Java ela possui um método que é o método principal. E esse método principal é que habilita para que aquele arquivo ele possa ser executado pelo nosso compilador e depois pela nossa IDE, que ela vai pegar o compilador e vai converter aquele código e executar para a gente, tá bom? Qual que é esse método? Esse método ele é chamado de método main, tá bom? Então como é que a gente escreve ele? A gente escreve da seguinte forma: public static void main, tá bom? E aí a gente passa aqui os argumentos, tá? Dessa forma. E aí estamos aqui com esse método, né? Que é o método main. Ele é do tipo estático e é do tipo void também, tá? Então não se atente aqui a esses detalhes aqui nesse momento, né? Eu quero apenas que você entenda que esse é o método aqui para a gente trabalhar com execução em uma classe, um arquivo Java, tá certo? Beleza, então vamos imaginar, vou dar um Ctrl X, que você não queira digitar tudo isso aqui do zero, tá? Você pode utilizar alguns atalhos, né? Eu vou estar ensinando a você aqui nesse curso. Então, PSVM, ele é o atalho para declarar o método main. Então, quando você clica aqui duas vezes, ele gera aqui para você, digamos que a estrutura do método main, tá bom? Então já temos o nosso primeiro método. Agora a gente precisa lá para a gente imprimir a mensagem na tela, a gente precisa saber qual código a gente pode executar da linguagem Java, tá bom? Então em geral a gente costuma utilizar muito o system.out.println, beleza? System.out.println. Então system.out.println e eu coloco aqui uma mensagem aqui na tela, tá bom? Então eu vou colocar aqui Hello World. E outro ponto muito importante na linguagem Java, todo bloco de instrução, né? O que é um bloco de instrução? Nesse caso aqui, ó, linha número 3, tá? Aqui a gente tem um bloco aqui de escopo, né? Primeiro a classe, depois o método, e aí esse bloco de escopo ele costuma vir com chave, então abre chave, fecha chave. Então aqui na classe principal ela contém tudo isso aqui, ó. Então ela abre chave e vai fechar aqui no final. O método main ele contém esse código aqui, então ele abre chave e fecha chave aqui. Por outro lado, o bloco aqui de instrução ele não tem nada dentro dele, mas a instrução ela deve finalizar com um ponto e vírgula. Tá? Enquanto você não colocar o ponto e vírgula, ele vai ficar retornando aqui o erro, né? E aí você pode, inclusive, verificar aqui. Ele diz aqui para você inserir o ponto e vírgula. Você insere e já tem aqui essa instrução sendo efetivada com sucesso, tá bom? Quando você dá um Enter, se você quiser também, você tem um atalho para isso, que é o Sort. E aí ele já completa aqui para você a estrutura, né, do system.out.println. Tá bom? Beleza, então tem o meu arquivo, primeiro programa aqui, que tem um método main e que tem o código, né, para imprimir uma mensagem na tela, tá? Essa mensagem ela vai vir aqui como se fosse no terminal aqui do nosso projeto. Agora preste bem atenção que quando nós executarmos, uma pasta vai ser criada aqui do lado esquerdo, tá bom? Então vou vir aqui, ó, posso executar e olha só que legal. Ele vai rodar aqui para a gente, tá bom? Ele rodou, então para isso ele precisou de JDK, ele precisou aqui também, aqui do lado direito, olha só, ele veio aqui para esse diretório Alt, que ele não estava criado, Production,
fundamentos Java. E aí então ele conseguiu executar esse programa, tá? Então, em geral, se você vir aqui no Alt /production /fundamentos Java e abrir esse arquivo aqui, você vê que esse arquivo ele tem um formato diferente. O tipo dele é diferente do tipo que a gente está desenvolvendo. Na verdade, esse arquivo aqui é o .java e a gente costuma dizer que é o contato que o programador ele tem. O programador ele vai ter contato com uma linguagem de alto nível, com uma linguagem Java, onde ele vai conseguir inserir comandos ali da linguagem Java. Porém, quando esse arquivo ele for executado, ele passa por um processo intermediário que a gente chama de compilação, e aquele código de alto nível, que é da linguagem Java, ele é convertido em um código bytecode, tá certo? E esse código de bytecode ele vai ser convertido no formato que a JVM, né, a Java Virtual Machine ou máquina virtual Java, consiga entender aquele código e assim então possibilite a execução daquele mesmo código ali, tá bom? Então, em termos gerais, sempre que você fizer aqui, ó, clicar em executar o arquivo, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse teu código aqui, ele vai converter o código em um código intermediário chamado de bytecode e aí vai acionar a JVM para que então a JVM ela entre em ação e ela possa então conseguir pegar aquele código que foi convertido e executá-lo na prática. É mais ou menos dessa forma e é graças à JVM então que a linguagem Java ela tem conseguido se manter portátil, né? Ou portável, se você bem entender. Ou seja, você escreve um código, né, e aquele código ele pode rodar em diferentes sistemas operacionais, seja Windows, Linux, macOS, graças então a esse processo de compilação que ele é feito por intermédio da JVM, tá bom? Beleza, então, pessoal, com isso nós criamos o nosso primeiro programa e nós entendemos para que serve agora esse diretório alt e a diferença então que ocorre nos arquivos .java, que é o que nós desenvolvemos, e o arquivo .class, que são os bytecodes, né, que serão utilizados ali para que a JVM ela possa trabalhar com a execução, com a compilação primeiramente e depois a execução no nosso programa Java.